Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com uma palavra aqui que é de grande importância para nós. Eu acredito que você também, toda vez que já passou por esse texto, você deve ter feito uma reflexão que chame a sua atenção. O apóstolo João, ele registrou uma palavra que o Senhor Jesus deixou claro para nós. No capítulo de número 13 do seu evangelho, no versículo de número 34 e 35. Preste atenção nisso. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que tenhais de vós um aos outros o mesmo amor. Observe isso. O 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu tenho certeza absoluta que, como eu tenho as minhas deficiências, as minhas imperfeições, cada um tem umas. E nós temos defeitos grandes. Grandes à vista de um, à vista de outro. Uma visão de lá para cá completamente diferente da daqui para lá. Quem anda em contramão sempre corre um risco de bater de frente com certas realidades. E é muito interessante que nós não esquecemos que somos membro do corpo de Cristo. Nós lutamos muito para chegar aonde chegamos. Fizemos um esforço extraordinário e estamos em luta ainda para vencermos obstáculo completamente diferenciado. O mundo é contra a palavra, porque o mundo é regido pelo maligno. Difícil realidade, mas para nós que somos cristãos, é muito fácil entender que o mundo jaz no maligno. João, fazendo uma reflexão com você, porque somos irmãos, somos membros do mesmo corpo. E eu não posso, de modo algum, sendo olho, querer ser nariz, sendo orelha, querendo estar no lugar dos olhos. Não. Deus colocou todos nos seus devidos lugares. Precisamos entender essa logística da construção divina e aceitarmos as nossas imperfeições, porque não estamos aceitando aonde estamos plantados. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se houver desamor entre vós. Jesus deixa isso com um legado. Jesus deixa isso com um legado extraordinário, para que nós entendamos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados de potestade, contra as hostes espiritual da maldade que habita na região celestial. Eu costumo dizer, de uma maneira assim direta, uma palavra que nós encontramos em hebreu que muitos usam: dê honra a quem tem honra, a quem imposto, imposto, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. Dá essa honra, ela é convertida em respeito. Tá? O filho honra o pai. E como é um filho vai honrar um pai? É obedecendo o seu pai. É ouvindo o seu pai. Estando atento com o que o seu pai diz. Isso é honra. Entendemos essa regra do jogo. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Isso é o que nós chamamos a atenção de honra. Respeito. Então, se nós olhamos para a palavra que nos diz claramente as coisas que estão por vir, isso significa o quê? Jesus já predisse antes de acontecer. Então, como somos membros, somos uma família, então eu tenho erros.
Quando você tem um erro dentro do seu corpo, você vai ao médico, procurar uma maneira dele encontrar como você não sentir aquele problema mais, ou dor, ou sintomas. E nós sobrevivemos mediante uma expressão que temos com a palavra, de examinarmos as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Não adianta eu querer dar honra a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, de boca. Vou botar no peito o nome Jesus, na testa, como os escribas, os fariseus e os hipócritas. Na resposta que eu fiz aos irmãos, a resposta que eu tive, interessante, se por um acaso Jesus viesse hoje, quem o crucificaria? É somente uma enquete para você falar comigo e eu falar com você. Só teve um que bateu certo na resposta. São os que usam de engano. São os enganadores. E certo é isso. Por quê? Se eles estão no contrário ao que está escrito, então eles vão ter que bater de frente com o que está escrito. A coluna, firmeza da verdade. Um outro irmão virou para mim e disse que só existe um ministério, que eu não vou citar o nome. Eu não vou citar o nome. Que guarda o conceito da sã doutrina. Aí eu perguntei, você sabe me explicar para mim qual é o conceito da sã doutrina? Você pode me fazer um favor para eu entender qual é o conceito da sã doutrina? Porque eu vejo muitas coisas da sã doutrina, da santa, separada doutrina, que inclusive foi passado para Paulo, e Paulo passou para as igrejas da época, e que se perpetuou até os nossos dias. E muitas pessoas estão ignorando isso. Outros estão comprando isso. Outros estão barganhando isso. E hoje, isso não está tendo um certo conceito como deveria ser. Porque os homens estão escolhendo quem deve ser e quem não deve ser. Quem é para ser e quem não é para não ser. E qual é o marcos real da sã doutrina? E qual é o ministério que guarda? São o ministério daquele que espera a volta do Senhor. A volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irregularidade do que tenta copiar, que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Cada ministério tem uma essência de cada coisa que tem aqui dentro. Cada um tem uma essência. Se é utilizável, se é aceitável, eu não congrego lá, eu congrego cá. Aonde eu congrego, onde eu sirvo, quartel-general, onde eu sirvo ao Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. É ali que é a minha preocupação, de servir ao Senhor e fazer a minha parte, para que a igreja cresça saudável. É isso é meu dever. Amar os irmãos com aquele amor que Cristo me ensinou. É isso.